Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou o J. Júnior e estou aqui com o meu amigo Dr. Sérgio Costa. Olá. Para poder falar sobre longevidade. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informações sobre a longevidade. Aqui a gente traz novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. E para você se manter por dentro dessas novidades para o público 60+, não se esqueça de se inscrever no nosso canal em todas as mídias e também compartilhar com mais pessoas que se interessam pelo assunto. Hoje, o nosso convidado é a doutora Ana Luísa Rosas, neurologista especialista em Alzheimer há 20 anos e mestre em neurociência pela Unifesp. Olá, Ana Luísa, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Vai ser muito bom conversar com você novamente. Tudo bem? Legal. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre estilo de vida e prevenção do Alzheimer. Para poder contextualizar aqui, a gente fala que o Alzheimer afeta hoje mais de 50 milhões de pessoas globalmente, com previsões apontando para um aumento substancial nas próximas décadas. Surpreendentemente, estudos recentes sugerem que até 40% dos casos poderiam ser prevenidos ou adiados por meio da mudança do estilo de vida. Então, doutora, por conta disso, eu já entro com uma pergunta que é a seguinte: como uma dieta balanceada pode ajudar a reduzir o risco de desenvolver Alzheimer? Existe algum alimento que são particularmente benéficos a isso? Sim, alguns alimentos eles são benéficos, sim, mas a gente tem que entender essa história da dieta como uma coisa um pouco mais ampla do que isso, né? Porque senão dá a entender que se você seguir uma dieta tal, X, Y, Z, você não vai ter a doença de Alzheimer, né? Então, a gente tem que esclarecer nesse sentido que uma dieta balanceada, uma boa nutrição, é tipo a lição de casa para a maioria das doenças, para você não desenvolver a maioria das doenças, né? Então, você tem que ter uma dieta saudável, rica em nutrientes que sejam saudáveis. Não pode ser uma dieta com muitos processados, porque são alimentos que a gente sabe que não são bons. Dentro do contexto de doença de Alzheimer, e aí eu vou ter que dar uma faladinha rápida no sentido de como que acontece a doença no cérebro da pessoa, porque aí não tem como eu falar dessa coisa de alimentação sem dizer por que a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente tem que no cérebro de uma pessoa que vai desenvolver a doença de Alzheimer, porque a gente tem que entender, eu já falei isso, mas eu vou repetir, a doença de Alzheimer ela é um contínuo que começa bem antes lá no cérebro da pessoa e depois ela começa a desenvolver com os sintomas que a gente caracteristicamente já conhece. Mas, nesse intervalo de tempo, a gente tem que entender que o cérebro está ali e está suscetível a uma série de eventos externos que estão porque é multifatorial, acaba sendo multifatorial, e a alimentação acaba entrando como um desses eventos externos que podem facilitar o início desse processo, como se fosse o gatilho desse início desse processo degenerativo. Assim como a gente tem atividade física também, o sono, que é muito importante dentro da doença de Alzheimer, você ter um bom sono, porque durante o sono várias impurezas, digamos assim, são depuradas do cérebro, inclusive a beta-amiloide, né, que é a principal responsável, digamos assim, pela doença de Alzheimer, que é onde eu quero chegar em relação à alimentação. Então, a gente tem que entender que esses fatores externos, eles vão diretamente facilitar ou dificultar um gatilho aí dele começar a acontecer ou não. E a alimentação, ela entra no Alzheimer no seguinte sentido. A fisiopatologia da demência de Alzheimer é que lá, de uma forma bem simples, existem duas proteínas que são as responsáveis por todo esse furdunço degenerativo no cérebro da pessoa, que é a proteína beta-amiloide e uma outra proteína chamada proteína tau. São duas proteínas, proteína tau e proteína beta-amiloide. E são dois mecanismos pelos quais
a doença vai acontecendo. Então, no cérebro tá lá, a pessoa, Mariazinha, tá lá, e a gente não sabe se ela vai desenvolver, se ela não vai desenvolver a demência da doença de Alzheimer. Mas vamos supor que ela seja uma candidata para ter a doença de Alzheimer. Em algum momento X da vida da Mariazinha, e vou logo adiantando, é bem antes mesmo. Então, se a gente está imaginando que a doença de Alzheimer costuma aparecer numa faixa etária ali em volta dos 65, que é o mais comum, que é a principal, isso já está acontecendo lá. Mariazinha, 45 anos, 48 anos, está lá, de boa. E em algum momento, ela começa a desenvolver esse processo degenerativo no cérebro dela. Depois a gente entra na parte genética. Vamos entender essa questão do gatilho sendo começado no cérebro para linkar com a alimentação. Aí começa a haver um acúmulo dessa... Beta-amiloide é uma proteína e proteína tal, todos nós temos. Tá. Mas no cérebro da pessoa que vai desenvolver a doença de Alzheimer, a demência de Alzheimer no futuro, ela é, digamos assim, acumulada de uma forma anômala, de uma forma errada. E ela vai se acumulando em bolinhos entre os neurônios, que no nosso cérebro tem os neurônios, que são as células principais, e tem tipo um preenchimento entre os neurônios, que a gente chama de células da glia, que é como se fosse um cimento, que é o que junta os neurônios. Então, entre os neurônios, começa a haver o acúmulo dessa proteína, beta-amiloide. E nos neurônios, começa a acumular a outra proteína, a proteína tal. E ela começa a ser fosforilada, que é uma reação que acontece na proteína, de uma forma também errada. E forma uns emaranhados, essa proteína tal. Ao invés dela ficar separadinha, ela junta tudo num bolo, fica tudo embolada, formando um emaranhado de fibrilas dentro do neurônio. Esse processo ele vai progredindo. Então, você vai tendo um acúmulo de proteína beta-amiloide entre os neurônios e um acúmulo de proteína tal dentro do neurônio. Se você não leva a sério a questão do estilo de vida, da alimentação saudável, de tudo isso, esse cérebro vai sofrendo ali processos de estresse oxidativo, que a gente chama reações de estresse oxidativo, inflamação. Hoje em dia a gente tem conhecimento que também tem um processo inflamatório acontecendo no cérebro da pessoa com Alzheimer. Isso tudo a gente sabe que é facilitado por quê? Por uma alimentação inadequada, por falta de atividade física, por um sono inadequado, por uma série de outros fatores que a gente vai mencionar mais tarde. Então, isso tudo vai fazendo com que aumente a inflamação, aumente a quantidade de radicais livres no seu cérebro e vai aumentando a produção de beta-amiloide, a produção da proteína tal, e o processo vai caminhando. Vai chegar um determinado momento que essa inflamação vai ser tanta, que essa oxidação, esse estresse oxidativo vai ser tanto, essa beta-amiloide vai ser tanta, a fosfotal vai ser tanta, que o neurônio vai morrer. Então é morte de neurônio. É morte, de, morte neurônio. de neurônio. Morte de neurônio. Você tem uma morte do neurônio. O neurônio é como se explodisse. Aí no que ele explode, aí vai proteína tal para tudo quanto é lado, beta-amiloide para tudo quanto é lado, e o cérebro vai atrofiando nesse sentido, porque se morre a célula do cérebro, que é o neurônio, o cérebro vai diminuindo. Então, a alimentação, ela tem o seu papel que quanto menos inflamatória ela for, quanto menos causar estresse oxidativo ela causar, melhor vai ser. No sentido da doença de Alzheimer, a gente tem hoje em dia que a melhor dieta seria a dieta que a gente chama de dieta mediterrânea. Parece ter uma proteção neuronal maior. Mas a gente tem que entender que dieta é uma perninha só, né? É só uma perninha. E falando de perna, mas antes eu queria matar uma curiosidade aí. Falando de perna, você chama ortopedista. Você chama ortopedista. Calma, Sérgio. Essa questão de que o pessoal fala assim, eu já ouvi que o neurônio, quando morre, não produz, o cérebro não produz mais neurônio, o corpo não produz mais neurônio. E eu também já ouvi o
contrário, que sim, descobriram que a gente continua produzindo células nervosas aí, no caso do neurônio. Se cria, assim, a gente produz mais neurônio ou não? O neurônio que morreu. Isso são duas vertentes, né? Aham. Tem um pessoal que acha que não existe mais a produção do neurônio em si como célula. Morreu. E tem um pessoal que defende o que a gente chama de sprouting neuronal. O neurônio ele vai ficando meio que defeituoso e tal, meio capenguinha, mas ele ainda conserva os dendritos, né? Que são os bracinhos que vão ali além do corpo do neurônio, e a gente entende que até um certo ponto, sim, a gente conseguiria não regenerar o neurônio, assim como a gente pensa, né? Vai injetar alguma coisa, ou vai dar algum remédio, ou vai dar algum suplemento, e o neurônio vai ficar fortinho de novo. Não. Mas a gente consegue, talvez, com algumas precauções, algumas coisas, a gente consiga aumentar essas conexões neuronais. E aí vai meio que como se fosse fazendo vias alternativas ali, sabe? Como se fosse cavando outras estradas ali para ele conseguir fazer a sinapse com outros neurônios e continuar mantendo o processo cognitivo. Só que vai chegar, infelizmente, vai chegar num processo final, num limite. No limite né? da vida do neurônio. Então, enquanto pudesse aproveitar esse sprouting neuronal, esse espalhamento neuronal, digamos assim, a gente tem que inserir bons hábitos, porque isso vai fortificando. Mas, infelizmente, como a doença ela é degenerativa e progressiva, isso vai ter um limite, né? Mas até chegar nesse limite, muita coisa pode ser feita. E daí a gente volta naquela história. Por que diagnosticar precoce? Porque a gente vai ter muito mais tempo para atuar nessas... Para tratar, Para atuar, para tratar, enfim. Legal. Nesse sentido, Ana, legal. Observamos que a dieta é importantíssima para essa prevenção. Sim. Como é que a atividade física funciona para o Alzheimer? Tem algum exercício que é recomendado? Aeróbico? Musculação? Me explica um pouco disso. É assim. Também, né, nesse sentido, tem sempre os que vão defender o resistido, a musculação, e os que vão defender o aeróbico, né? Mas, nós, neurologistas, acabamos seguindo a ADI, que é a Associação Internacional, e ela fala em aeróbico. Mas tem muitos estudos saindo aí de resistido, né? De musculação. Tem uma briguinha, né? Científica, né? Vamos fazer mais musculação ou mais aeróbico? Um é melhor que o outro. Um é melhor do que o outro. Remédio X é melhor do que o Y. Exercício tal é melhor que tal. Tô achando melhor fazer os dois. Dieta tal é melhor que tal. Então, na dúvida, faz os dois. Faz os dois. Não vai errar. Não vai errar. A atividade física, ela entra no sentido de que, além de você melhorar a parte muscular e tudo mais, e hoje em dia não é só... Aí eu vou abrir um parêntese aqui para um assunto que não tem muito... Tem a ver, mas assim, não é o mote da questão. Mas a gente sabe que hoje em dia tem vários eixos, né? Cérebro, coração, cérebro, intestino e, mais recentemente, o cérebro-músculo, né? Virou um eixo. Então, tem sido feito muitas coisas, assim, em relação à parte muscular e à parte cognitiva. Então, temos para todos os gostos aí. O exercício, ele entra no sentido de que você vai estar melhorando a performance muscular, claro, e você tem que pensar que se é um cérebro que está com os neurônios morrendo, está atrofiando, tudo isso, tudo que a gente faz é um comando entre o que você sai do cérebro como comando e você faz. Então, se eu quero pegar esse copo d'água, é porque eu tenho cérebro, eu tenho músculo, eu tenho tudo isso acertado. Essa via está funcionando adequadamente. Quando a pessoa tem a doença de Alzheimer e o cérebro está atrofiando, você vai perdendo esses comandos, né? Então, vai ficando difícil. A pessoa vai tendo a mobilidade mais reduzida, vai tendo diminuição da massa magra, vai tendo sarcopenia, né? Que é uma situação que acontece bastante com paciente com Alzheimer. Então, vai tendo uma série de outras situações que você precisa manter esse indivíduo saudável por mais tempo. Por quê? Para que ele mantenha a autonomia dele por mais tempo. Que se ele não tem um músculo saudável,
se ele não está conseguindo fazer esses movimentos, ele vai perder a autonomia, porque logo ele não vai conseguir pegar o copo d'água. Alguém vai ter que fazer isso para ele. Então, a atividade física vem muito no sentido de você preservar a autonomia do paciente, preservando a parte muscular, como de qualquer pessoa, né? Até se você transporta isso para uma pessoa saudável, quanto mais atividade física ela fizer, mais autonomia ela vai ter para fazer as coisas, né? Sim. E aí, o Sérgio falou da atividade física, né? E a outra coisa que a gente sempre pensa é na atividade mental. Quer dizer, como que a gente exercita o nosso cérebro para poder trabalhar essa questão da prevenção do Alzheimer. Existem estratégias, porque a gente também vê hoje em dia um punhado de aplicativos. A gente tinha falado do Sudoku, né? Sim. Enfim, vários aplicativinhos para você exercitar a memória e tal. Como que é isso? Como que eu faço isso? Você tem que pensar no seguinte, pensa que você precisa sair, é um clichê, mas é isso, sair da sua zona de conforto. Eu não sei mais se eu gosto ou se eu odeio essa frase, mas é isso. Tudo que fizer você pensar mais, pensar diferente, trazer uma nova ideia para aquilo que você está fazendo, uma nova solução, um novo caminho, tudo isso vai exercitar o seu cérebro, né? Da mesma forma que você vai para a academia fazer ginástica, você tem que fazer a ginástica cerebral aí. Como que faz isso? Saindo dessa sua zona de conforto cognitiva. Então, tudo que fizer você pensar mais, aprender, ter novos aprendizados. Então, a gente sempre fala, pode aprender uma língua, um instrumento, mas aí sempre voltando naquilo que a gente falou. Se a pessoa não é da música, vai botar para aprender violão, vai ser um castigo ela ir para aula de violão. Então, a gente tem que achar o que a pessoa gosta e estimular aquilo. Lógico que a gente tem que se forçar também a fazer alguma coisa que a gente não gosta, para ter um novo aprendizado. Porque se a gente for fazer tudo que a gente gosta também, a gente vai ficar acomodado. E daí a gente não vai sair da nossa zona de conforto, não vai ter aprendizado. Porque o Alzheimer é isso. No fundo, o que é o Alzheimer? É a perda dos seus aprendizados. Tanto que você começa a esquecer o que você aprende por último. Sim. A memória antiga, ela está mais preservada na maioria das vezes, porque é uma coisa que você já aprendeu. Tudo que você precisa aprender de novo, o paciente com Alzheimer tem dificuldade de reter essa informação. Então, a memória vai sendo perdida de frente para trás, né? Sim. Então, tudo que já está lá consolidado, fica consolidado e é uma das últimas coisas que você vai perdendo. Tanto que é muito comum em famílias com paciente com Alzheimer, que é família grande, que tem muitos filhos, com muitos netos, com muitos bisnetos, a pessoa com Alzheimer às vezes não sabe o nome do bisneto, do neto, que é muito recente. Para ele é tudo igual, é a mesma criança, ele não faz a relação. Esse aqui é fulano, esse aqui é Beltrano. Mas os filhos, talvez ele não tenha esquecido, porque é uma memória mais passada. Já aprendeu aquilo, né? Eu lembro que a minha mãe teve Alzheimer, né? A gente até brincava que ela desenterrava pessoas, né? Porque ela perguntava do irmão dela, que não era mais viva. Falava, vamos passar na casa do Zé, enfim. Porque é uma memória que está guardadinha lá atrás. E a memória musical é uma das últimas a serem perdidas no Alzheimer. Então, para você treinar, fazer a ginástica cerebral, digamos assim, você tem que buscar novos aprendizados, que é isso que vai manter o seu cérebro naquele sentido de tentar novas ligações, novas conexões, porque pensa que a cognição não é só memória, é linguagem, é atenção, é função executiva, planejamento. Então, toda vez que você estimula isso, você cria outras conexões. Tem pacientes que a gente pede para fazer estímulo cognitivo e ele volta 3 meses depois tomando o mesmo remédio, fazendo as mesmas coisas, só que ele parece que está mais atento. Ele continua não se lembrando de mim, ele vira para mim e fala, nossa, a gente já se viu antes. Ele continua, a memória está exatamente igual. Mas você percebe que ele está mais atento, que ele está mais receptivo, até mesmo ao toque, está fazendo mais interações com o meio. Por quê? Porque provavelmente ele está tendo ali os sprouts neuronais e está trazendo qualidade de vida, reabilitação cognitiva, estímulo cognitivo, e ele está conseguindo modificar as outras funções cognitivas. Legal. Ana, como é que é essa avaliação no seu acompanhamento? É uma avaliação só subjetiva ou tem algum teste, alguma coisa que ele possa fazer
Para você falar, olha, ele está melhorando, ele está estabilizando, ele está piorando. A gente junta tudo, o subjetivo e o objetivo. Objetivamente, a gente pode mensurar esse declínio ou essa estabilidade, né? Infelizmente, acho que nunca é difícil a gente melhorar, né? Mas assim, o declínio ou a estabilidade a gente mensura objetivamente através de testes de memória. O mais comum é o mini exame do estado mental, que a gente chama de mini mental, que é um teste de 30 perguntas relativamente fáceis. Parece até bobo, mas se a pessoa tem problema, ela escorrega na casca de banana mesmo, não tem jeito. Então, a gente mensura objetivamente por esse teste, mas o subjetivo, ele tem, para mim, pelo menos, tem um valor muito maior. O que a pessoa faz ali, o que eu posso observar do comportamento dela na consulta em relação ao anterior, o que o familiar traz de subjetivo. Eu acho que ele não melhorou muito nisso, mas nisso aqui ele melhorou bastante. Então, existem as duas maneiras que a gente acaba juntando. Eu valorizo mais o subjetivo do que o objetivo. O objetivo ele é importante, às vezes, para um início de tratamento, para você poder ali meio que estabelecer se o paciente está na fase leve, moderada ou está na grave, né? Então, te dá um pontapé inicial e depois só quando você tem que introduzir, de repente, outros medicamentos porque ele está declinando muito funcionalmente. Aí a gente usa esse objetivo para ajudar. Mas eu me guio muito pelo subjetivo. Existe algum exame de imagem para ajudar? Tipo uma tomografia nesse acompanhamento? Não ajuda muito. Não. Ajuda só para diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, você tem um paciente que está lá vindo num ritmo X e aí, de repente, ele tem uma piora muito aguda do quadro, né? E isso é muito comum. Os pacientes têm essa dúvida, às vezes ligam para mim, a mamãe estava super bem, agora está super agitada, de uma hora para outra está nervosa e fica assim 2, 3 dias seguidos. Isso é um quadro que a gente chama de delírio. Não é a demência. A demência ela é sempre progressiva e lenta. Se acontece alguma coisa de repente, que a pessoa muda de repente... desculpa. A pessoa muda de repente, a gente tem que prestar atenção se não está acontecendo alguma coisa de forma aguda, uma infecção de urina, uma desidratação. O idoso desidrata muito, porque ele não bebe água já naturalmente. O idoso com Alzheimer, se você não ficar levando um copo d'água para ele sempre, ele não vai beber. Então, essas situações todas, elas causam essa alteração no comportamento. E aí, a gente tem que fazer um exame. Porque aí o exame vai ser importante para dizer para a gente se teve alguma coisa aguda ou não. Então, de repente, uma tomografia para ver se a pessoa teve um AVC, né, se teve um derrame, alguma coisa mais aguda ou não. Mas para o acompanhamento da doença, se o paciente está super estável, a gente costuma fazer exame de imagem só no início. Tá. Só faz quando precisa, tem alguma novidade no quadro, assim, muito mais aguda, muito rápida. Ainda dentro da prevenção, né, a gente ouve falar dos 12 fatores de risco modificáveis, né? Como é que eles afetam a doença? A doença em si afeta, porque sempre a gente tem que pensar na qualidade de vida, mas esses fatores de risco são sinais de alerta muito mais para uma prevenção até do que para o próprio doente já. Lógico que se você tiver qualquer um desses fatores de risco na pessoa que já tem a doença, você vai cuidar. Sim. Lógico, porque você não vai querer que alguma coisa atrapalhe. Mas são 12 fatores de risco estipulados pela Associação Internacional do Alzheimer. E eles, sozinhos, se você combate esses fatores de risco, eles podem diminuir em até quase 40% a chance de você desenvolver a doença. Fala tudo. Tá? Porque, então, e aí, eu quero abrir um parênteses aqui para uma coisa que é muito importante. A maioria dos pacientes chegam para mim, e aí eu brinquei da primeira pergunta, que a primeira pergunta em geral que eu sempre escuto é: a minha mãe tem Alzheimer, o meu pai tem Alzheimer, será que eu vou ter também? Sim. Né? Então, isso é uma pergunta recorrente. A gente tem que entender, Jota, que a gente é um ser genético, né? Metade de mim veio do meu pai, metade da minha mãe. Isso veio para tudo, né? Para doenças, para características físicas. E todas as doenças, assim, o Alzheimer não ia ser diferente. Você tem um risco de ter, se seu pai e sua mãe
teve. Por quê? Se minha mãe teve, por exemplo, você tem 50% de chance de ter herdado esses genes dela. Mas quer dizer que você vai desenvolver? Não. O fato de você ter herdado, ou possivelmente ter herdado, e vamos deixar bem claro aqui, exames para a gente detectar isso são muito difíceis e não são corriqueiros, então a gente não vai por esse caminho, tá? A chance é 50%. Vou desenvolver? Não sei. Aí vai depender do meu estilo de vida, porque os geneticistas, os médicos geneticistas não gostam muito do que eu vou falar, mas é possível silenciar alguns genes. Essa palavra eles não curtem muito, né? Mas é que eu acho que para quem está nos ouvindo, essa palavra soa mais representativa. Acho que as pessoas conseguem fazer uma ideia melhor do que é o problema. Eu falando assim desse jeito, embora tecnicamente não seja bem isso. Mas são práticas que você coloca no seu dia a dia que você consegue fazer com que, se você tiver esse gene lá, de repente você não evolua. Ele fique quietinho, ele fique silencioso, ele fique silenciado, digamos assim. E o que seria isso? Lógico que não é uma cartilha, né? Vou fazer isso, e eu vou cuidar desses 12 fatores de risco e nada vai acontecer comigo. Não é multifatorial. Mas, se a gente puder cuidar vamos lá, sedentarismo é o primeiro. Assim, não é o primeiro, não tô colocando aqui em ordem de importância. Sedentarismo, obesidade, e aí tem uma diferença. Existem sedentários que não são obesos, então aqui a gente precisa diferenciar isso. O sedentarismo é uma, obesidade é outra, consumo excessivo de álcool é outra, hipertensão, diabetes, depressão, é fator de risco, baixa da acuidade auditiva. Então, se não está ouvindo bem, tem que procurar um otorrino para protetizar, para colocar prótese auditiva, porque a baixa acuidade auditiva é um fator de risco importantíssimo para você desenvolver demência. Tá? Depois eu queria que você explicasse sobre isso. Eu queria entender. É curioso isso, porque se eu já estou ouvindo mal, mas assim, o fato o som, o que eu entendo se o som não chega num certo nível, porque se eu coloco o aparelho, eu diminuo o risco, vamos dizer assim. Então, assim, eu preciso ouvir num certo nível, né? Eu acho que é o estímulo. Porque a pessoa que não escuta é sociabilidade. Não. A pessoa que não escuta, tá o idoso lá que não está escutando, ele já está com o processo em andamento. Aí ele não está escutando nada, ele se isola no mundinho dele. Ele não faz questão de participar. Não quer conversar. É o estímulo. Tá. Entendeu? Se ele não está ouvindo, para que ele vai se interessar pelo quê e por quê? Entendeu? Explicadíssimo. Vamos voltar. Diminuição do contato social. Hipertensão, já falei? Já falou. Já falei. Traumatismo craniano contínuo, não é um traumatismo craniano único. É, por exemplo, pugilista, esportes de muito contato. Poluição do ar. Poluição mais recentemente tem sido identificado como um fator de risco potencialmente capaz de né? Então, aí vem também a qualidade de vida, né? Puxa o gatilho da qualidade de vida. Onde você tem mais qualidade de vida num lugar super poluído, cidades, né? Ou, eu vou colar, tá? Cola. Porque senão a gente vai faltar falar. Nível de escolaridade mais baixo. Olha. E é isso. E tabagismo. Tabagismo. Eu estava na dúvida se então você vamos lá, vou falar na ordem lendo para a gente não pular nenhuma. Legal. Sedentarismo, consumo excessivo de álcool, poluição do ar, TCEs, traumatismo crânioencefálico repetidos, diminuição do contato social, nível educacional baixo, obesidade, hipertensão, diabetes mellitus, depressão, diminuição da acuidade auditiva e tabagismo. Legal. É muita coisa, né, Ana? É muita coisa. E aí é interessante, porque quando me faz essa pergunta, chega assim, tipo, a filha com a mãe. Ai, doutora, a minha mãe tem, né? Será que eu vou ter? Aí eu já olho para a pessoa. Aí eu tenho um papel, uma folhinha, com esses 12 fatores, mais nada. Eu tenho essa folha, eu xeroquei, fiz, tive todo o trabalho. Botei assim, sabe, tipo, quadradinho e ele, os 12.
Aí eu só faço isso, eu só puxo daqui na minha gaveta e falo assim, você quer saber se você pode ter ou não? Aí eu dou uma caneta, marca aí. Marca aí o que você tem. Marca aí o que você tem. Daí, assim, é impressionante, porque aí a pessoa começa. Aí, obesidade. Eu já estou imaginando eu respondendo aí ela isso. Olha pra mim e fala, doutora, a senhora acha que eu tô obesa? Aí eu falo, olha, acho que eu sobrepeso aí pelo menos. Aí ela bota mais ou menos. Hipertensão eu tenho. Diabetes também. Fumar, já não fumo mais, mas fumei. Mas então, entendeu? Então a pessoa acaba de ver aquilo, ela mesma, ela já dobra o papel. Aí ela me devolve. Aí eu falo assim, não, fica contigo, porque agora você vai trabalhar nisso. É você que vai trabalhar nisso. Mas grande parte desses fatores são modificáveis. São modificáveis. Então, são fatores de risco modificáveis. E o que você sugere para a gente tentar prevenir da melhor maneira esse Alzheimer? Baseado nesses fatores de risco? Não só, em tudo. Eu acho que a gente volta no estilo de vida, Sérgio. Não tem jeito. Você tem que localizar esses fatores de risco dentro da tua vida. Você tem que fazer um meia-culpa, olhar e falar assim, ó, isso aqui eu posso melhorar, isso aqui também, isso aqui não tem jeito. Às vezes a pessoa é hipertensa, às vezes é diabética. Então, o que vai fazer? Vai cuidar bem disso. Controlar. Eu tenho diabetes, tomo remédio para diabetes, e a minha pergunta é exatamente nesse sentido. O fato de eu ter, mas eu me medicar e manter os meus níveis de glicemia lá... Está controlando. Tá, ok. Está controlando. Legal. Então, você tem esse fator de risco, mas você tá batalhando aí. A menos. Tá na luta. Tiquei, Sérgio. Você tá... Não, é verdade, não, né? É verdade, não mas posso aí ticar. você acaba trabalhando nisso, você tem que controlar. E aí você acaba voltando nisso. Aí você tem que ver o que você tá fazendo de errado. Tem coisas que você tá fazendo de errado porque você está fazendo mesmo. Tem coisas que estão erradas porque geneticamente, porque você acabou tendo o azar genético aí de desenvolver um diabetes, uma hipertensão, etc. Legal. Mas algumas outras coisas você pode mudar. O que você não pode mudar? Idade, que são os fatores de risco não modificáveis. Idade, que é o principal fator de risco para demência, né? A genética, e algumas coisas envolvidas com raça, porque tem algumas doenças que são típicas de uma raça e não de outra. E é basicamente aí gênero, né? Tá. Por último, para a gente poder encerrar, uma coisa que a gente também ouve é a tal da fase silenciosa do Alzheimer, né? Por que ela é importante para a prevenção e diagnóstico precoce? É importante justamente por isso. Porque se existe uma fase antes onde não existe a demência ainda e que você não sabe se você já puxou esse gatilho ou não, né? É uma roleta russa. Você não sabe se você puxou ou não esse gatilho. O que você tem que fazer? Você tem que se cuidar. Eu não sei. Eu tô com 48. Eu não sei. Porque eu não tenho como saber se eu tenho esse gene, se eu não tenho, se eu vou desenvolver, se eu não vou desenvolver. Mas a hora de eu me preocupar é essa. Que seria a fase silenciosa. Essa aqui. Quer dizer, caso você tenha, agora. ela tá quieta. Agora que eu tenho que cuidar. Se eu tiver hipertensão, controlar. Se eu tiver diabetes, controlar. Se eu fumar, parar de fumar. Se eu ingerir bebida alcoólica em excesso, eu tenho que parar. Se eu for sedentário, eu tenho que acrescentar atividade física na minha vida. Se eu não estiver ouvindo bem, eu tenho que ir no otorrino para ver se eu tenho necessidade de protetizar. Se eu tiver depressão ou tendências eu tenho que me cuidar. Eu tenho que ter uma atividade social, uma interação social adequada. Eu tenho que tentar diminuir no melhor dos mundos, morar num lugar menos poluído, não me submeter a traumatismos cranianos repetidos. Então, eu tenho que cuidar disso mas fora isso, né, atividade física e tal, mas fora isso, alimentação e sono adequado, né, e se eu fizer toda essa lição de casa, eu estou diminuindo a minha chance, posso diminuir minhas chances em até 40% de não puxar esse gatilho. Legal. Ou, se puxar esse gatilho, que de repente essa fase silenciosa seja muito longa. Porque
Aí vem a questão da genética. Como é multifatorial, e se eu tiver genética para isso, por mais lição de casa que eu faça, pode ser que eu não consiga parar o processo. Mas, com certeza, se eu estiver fazendo meus 40% que me cabem, eu vou prolongar muito tempo isso. Legal. Obrigado, viu? Ótimo, Ana. Pelos seus esclarecimentos. Bem, nesse episódio a gente falou sobre a prevenção, né, da doença de Alzheimer. Mais uma vez eu quero agradecer você, doutora, por ter participado, agradecer aos nossos ouvintes que acompanharam a gente. E antes de ir embora, peço a você, ouvinte, que deixe o seu like, comente e compartilhe esse episódio com quem você gostaria que soubesse sobre o que a gente está falando, né? De repente fica a dica aí de uma criança, de uma pessoa mais jovem, falar com o mais velho para poder se prevenir. E lembre-se também de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas nossas redes sociais, ok? Obrigado e até mais.